livro de Atos, capítulo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Gente, quantos foram abençoados pela vida da Esther? Aleluia. Aleluia, Esther. Deus te alcance aonde você estiver. Que moça preciosa, né? Que entrega. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a casa dela, a família dela. Vamos lá, livro dos Atos dos Apóstolos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Capítulo 9. Eu tinha falado capítulo, não? Já? Capítulo 9. Versículos 8 em diante. Eu vou falar essa última coisa, prometo, é a última coisa que eu vou falar antes de pregar, e depois não vou falar nada. É só para depois eu não quebrar a fluidez da palavra que é única, digna de toda aceitação, com qualquer trivialidade. Nós temos um voo ainda, Fê tem um voo ainda de madrugada, e nós viemos juntos de caravana. Então, como não somos daqui, né? A gente vai precisar voltar bem objetivamente assim que o culto terminar. E aí eu tô falando isso para não dar nenhuma má impressão, né? De que tipo assim, a pessoa chega e é legal no começo e tal, e depois sai igual uma mula, né? Não fala com os outros direito, não cumprimenta nem nada. Eu tenho pavor de comunicar essa má aparência, esse testemunho, de parecer que você viu, menino? Como é que foi o culto? Foi uma bênção. E a palavra, foi uma bênção. Foi uma bênção. Mas também quando acabou, entrou igual uma cavala, saiu igual uma jumenta, não falou com ninguém. Então, eu só estou te explicando que é uma necessidade, não é sempre, tá? Ontem, por exemplo, a gente gastou ali um tempo de comunhão na igreja. Por quê? Porque ia ficar 2 dias na cidade. Mas aí hoje não é o caso. A gente sai num voo longo, extenso, numa conexão para São José. O quê? Ribeirão Preto. E aí é um voo que a gente sai daqui cedo e chega lá no horário do almoço. Aí só por isso, tá? Senão a gente estendia a comunhão. Abraço, sovaco molhado em cima do ombro. Ia ser uma delícia. Eu acho lindo que os irmãos dizem assim: eu não ligo não, irmão. Eu falo, é suor, irmão. Não venha não. Aí nem ligo não, é unção. Eu digo, não, irmão, é suor e fede. Você vai ver que fede. E aí só por isso que a gente não vai poder estender a comunhão. Então vocês perdoam a gente, em nome de Jesus. Vocês me perdoam. Quando acabar a gente vai ter que, já pedi minha marmitex. Hoje eu vou levar delivery, tá bom? Se puder deixar aí no jeito pra gente poder, tá? Combinado assim? Então eu vou falar rasgado. Quando o culto acabar, não finge que a gente não teve essa conversa. Não me pega no canto, não me espreita. Não vem aqui, sou eu, que eu não sou bandido, não me carrega. Estamos combinados então, uma necessidade. Se eu pudesse, eu realmente ficava. Agora sim, vamos ao texto. Atos 9, versículo 8 em diante. Quem encontrou, diga amém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. E ali esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Qual era o nome do discípulo? Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Versículo 12. Olha o que Deus está contando para Ananias. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu então Ananias, dizendo ao Senhor: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E você diz amém por essa palavra. Gente, essa situação de Ananias, esse discípulo, servo do Senhor, dali de Damasco, é uma situação muito complicada e muito difícil. E como na maioria das situações mais complicadas e difíceis da nossa vida, quem colocou ele nessa situação não foi o diabo, foi Deus. Você escuta o que eu estou te falando. Talvez alguém ainda não tenha tido a clareza, porque não é nem coragem não, é clareza, de te dizer o que eu vou te dizer agora. As situações com maior teor de complexidade na sua vida, geralmente não é um conjunto de ações malignas, é um plano de Deus, que Ele te coloca bem no meio. E é por isso que você ora, repreende o demônio e o problema não passa, porque quem te deu esse negócio, quem te colocou nesse miolo, quem te introduziu em um imbróglio espiritual, emocional, geralmente é aquele de quem não adianta pedir livramento, porque é ele mesmo que está trabalhando no contexto do que você diz que luta. É ele mesmo que está trabalhando no contexto que você diz, rapaz, é complicado. E ele bota a gente às vezes numas circunstâncias que alguém vai tentar até ajudar, né? Fulano, me diga aí, como é que se deu esse fato? Ou como é que você parou nesse momento da vida que você está vivendo agora? Dá até preguiça da gente falar. A gente termina dizendo, só ora por mim, irmão. Porque é um imbróglio. Por que eu estou dizendo isso falando sobre Ananias nesse momento? Porque Ananias é um homem de Deus, é um discípulo do Senhor, é alguém com quem Deus pode contar, é um santo servo do Senhor. Qual é a realidade da igreja primitiva naquele contexto? Período de muita perseguição. E esse Saulo que a gente leu aqui é o futuro e muito bem conhecido por nós como o apóstolo Paulo, um grande doutrinador, inclusive, da igreja. Só que antes, você sabe, perseguidor, soldado da guarda romana, com poder, autoridade, jurisdição, para poder pisar até em outras terras onde a sua autoridade nem alcançava. Só que ele era tão focado em destruir a igreja primitiva pelo tanto fariseu praticamente que ele era, que ele está pagando hora extra de serviço sem que nem mesmo Roma tenha necessidade de pagá-lo. Por quê? Ele não está fazendo a perseguição e o movimento que ele está causando por salário nem por dinheiro, mas por objetivo, por um ideal. O que ele acreditava? Que esse evangelho era uma seita, que esse Jesus era um charlatão. E como ele era um prestador de conta de alguém que, apesar de ter uma certa titularidade romana, também era de titularidade judaica, ele trafega nas duas vias. E ele quer manter a ordem, então ele quer acabar com essa palhaçada. Porque ele nunca viu um movimento que proliferou tanto sem ter nenhum tipo de ajuda governamental ou política. A igreja, diz o texto, crescia e caía na graça de todo o povo. E se multiplicavam. Eu não estou falando de discípulos que congregam para fazer campanhas para receber vitória. Eu estou falando de gente que entregou a vida à própria morte, acreditando em um ideal. Quando ele viu o tipo de força e de movimentação que esse povo possuía, ele vai obstinado a eliminar toda e qualquer célula, todo e qualquer grupo e ajuntamento de pessoas que pudessem representar uma ameaça ao que ele entendia como sociedade governamental e ao que ele entendia como fé e religião. Então ele vai para cima, literalmente, matando
torturando para alcançar testemunho, para saber aonde estão outros focos dessa praga que recebeu uma lavagem cerebral para acreditar que este Jesus Cristo é um enviado de Deus. Essa é a mentalidade de Paulo. Só que Jesus, antes de ser assunto aos céus, vai ensinar de que forma seus discípulos têm que se comportar. E uma das formas que Jesus vai ensinar é de como você combate os que te perseguem e os que te odeiam. Ele vai dizer assim, comparando, por exemplo, a publicanos, gentis e aos próprios judeus. Ele vai dizer assim: olha, se vocês amam os que amam vocês, vocês não têm diferença nenhuma. Isso aí quando ele fala dos publicanos, na nossa linguagem para a gente entender, é como se Jesus estivesse dizendo assim: até os que não são crentes fazem isso. Você não precisa de Deus para amar quem te ama. Você não precisa de nenhuma fé para ser recíproco a quem te agrada. É praticamente uma retribuição intuitiva, orgânica. A gente já tem tanto isso embutido na nossa natureza, que se alguém manda tchau assim para você, ó, você dá uma olhada de longe para ver se é você mesmo, você fica tão sem graça de não... Você retribui, é uma coisa natural. Aí Jesus vai ensinar aos seus dizendo: olha, essas coisas aí qualquer um pode fazer, mas entre vocês não é assim. Conosco vai ser assim. Jesus está ensinando, discipulado é isso. Aí Jesus vai dizer: com vocês vai ser assim, ó. Quando alguém vier, um irmão, e bater em um lado do seu rosto, oferece a ele a outra face. Não é deboche nem ironia, não é agora bate desse aqui, não. O que ele está dizendo é o seguinte: dê mais uma chance, confie de novo. Esse é o ensinamento do discipulado de Cristo. A oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou aqueles que estão em dívida conosco. E a gente só fica com esse negócio de: o perdão não é sobre o outro, é sobre você, é para você ficar leve, é para você ser livre. Você já pensou se Jesus e se Deus fizer assim com você? E Ele está dizendo que vai fazer, porque a medida que Ele vai usar para liberar perdão sobre você, é a medida que você usa para liberar perdão sobre o seu próximo. E aí, falando sobre isso, o que me preocupa já não é o perdão, é a parte da oração que diz como. Não é só sobre perdoar, mas é a forma, é a motivação, é o como você está perdoando o outro. Camila, eu sou assim, eu perdoo, mas não quero olhar na cara nunca mais. Aí eu transfiro para Deus. Imagina você pecando, errando e dizendo: Senhor, o Senhor me perdoa. E Deus dizendo para você num sonho lindo de revelação: filho, sabe aquela oração que você fez antes de dormir? Então, papai está vindo aqui para dizer que te perdoa, mas não olho na tua cara nunca mais. Aí você ri achando que é brincadeira, só que isso aqui é o mais supra-sumo da teologia do discipulado. Jesus é extremamente transparente na colocação em demonstrar quem é seu discípulo e quem não é. E ele deixou isso muito claro. Ele falou que não é a aparência do jejum, não são as ofertas, não é o nosso, abre aspas, farisaísmo, não é a nossa religião, não é entrar no culto e desenvolver uma liturgia, não é saber que tem que estar aqui domingo ou tomar do cálice do pão do Senhor uma vez por mês. Ele vai deixar muito claro: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então ele está falando sobre um amor que perdoa, que regenera, que dá uma segunda chance. Agora, Camila, por que na maioria das vezes nós não conseguimos executar? Conseguimos assimilar, mas não conseguimos executar, porque a verdade é que a nossa expectativa ainda está nas pessoas e não completamente em Deus. Então eu não consigo perdoar você como eu sou perdoado por Deus, porque eu quero que você tenha a sentença da vingança de ter perdido a minha amizade. Eu quero que você tenha a sentença da vingança, da punição que eu já não posso te dar, pelo menos te dar indiferença do que de mim você não pode ter mais. Você não faz isso de caso pensado, mas comportamentalmente é isso que você está fazendo. Quando você diz para aquela pessoa da tua família: eu te perdoo, mas na minha casa você não pisa nunca mais. Só que esse evangelho a gente não quer, porque esse evangelho não caminha com a psicologia. E a verdade é que a gente ficou muito relativista e democrático. Sabe por quê? E eu vou falar rasgado. Porque ser discípulo
não é a capacidade que você tem de armazenar a doutrina, é a capacidade que você tem de praticar o que você conhece. Então Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Quem ainda está comigo, diga amém. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Foi só um exemplo. E dentro desse exemplo, Jesus vai dizer assim: se bater numa face, oferece a outra. E se passando por ti te pedirem a capa, dá também a túnica. Trafegue acima da expectativa das pessoas. Escute: ninguém rouba nada de quem já entregou tudo para Deus. Você não ouviu, não. Você está pensando que eu tô dizendo que Deus vai te livrar do assalto. E eu creio que vai te livrar. Só que o sentimento de perda, que nunca pode ser reparado na gente, seja a confiança, seja um bem, seja uma quebra de aliança numa sociedade, esse sentimento só continua como gangrena, comendo o nosso interior e a nossa alma, porque a verdade é que as coisas que dizemos que são de Deus, estão sempre sendo nossas e sempre no nosso controle. É por isso que quando alguém toma, o sentimento de perda é irreparável. Tem uma pastora em Nova Iguaçu, e essa pastora, certa feita, sofreu um assalto. Mara vai lembrar, a pastora Raquel Dias. Rapaz, entraram na casa dessa mulher, uma mulher crente, uma mulher próspera, uma mulher dizimista, ofertante, uma mulher doutrinária. Pense numa flecha na mão do Eterno. E aí eu me lembro que deixaram ela refém, o marido levaram um monte de coisa. Aí antes de todo mundo ir embora, não sei se era 2 ou 3 assaltantes armados, ela com aquele desejo de pensar assim: eu sou fiel, isso não podia acontecer comigo, né? Rapaz, na hora, o Espírito de Deus deu para ela a clareza da palavra que ela conhece. Nunca mais eu vou esquecer desse testemunho dela. Ela virou para os assaltantes e falou: não vai embora antes de eu abençoar vocês, não. Escuta isso. Tu já ouviu esse testemunho dela, Mara? E aí ela vai dizer que, ela diz que ela virou para eles e falou assim: é porque eu tenho que livrar vocês do perigo de ter me roubado. Mano do céu. Escuta. Aí ela vira para eles e diz assim: olha, Senhor, tem que ser muito crente, irmão. É por isso que ninguém ainda me assaltou. Eu não cheguei nesse nível ainda. Porque você conhece um crente é na prova, tá? Não é na igreja, não. É no meio da bala. É no meio do boleto que tem mais de 3 zeros. É ali que tu conhece um crente. Ela vira para eles e diz assim: porque senão, ela pensando assim, eles vão cair em tamanha desgraça. E como Deus me deu autoridade para abençoar, e ela estava vendo que eles eram todos ignorantes na fé e tal. Aí ela diz: deixa eu abençoar vocês. Os homens pararam e ela abençoou. Ela disse: eu estou declarando que isso não é roubo, é tudo oferta. Mara, eu estou mentindo? Não é assim o testemunho? Estou mentindo, não. Ela falou: ó, vai, Deus abençoe, mas tem Deus para dar do que o homem para tirar. E eles foram embora. Camila, e aí, a parte final do testemunho, o que é que você está esperando? Que eles voltaram, que eles devolveram. Não, tudo que ela perdeu, perdeu mesmo. Devolveram nada, não sei se viraram crente. Eu sei de uma coisa: a casa dela ainda é melhor do que era antes. Não tem falta de coisa nenhuma. Está mais próspera do que nunca. E esses dias eu estava olhando o history dela, estava patinando lá na neve. Abençoada. Isso é cristianismo, isso é discipulado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja que era perseguida por Saulo naquela época era uma igreja que caminhou muito perto da visão original do Evangelho. Então, o seu mentor, Jesus Cristo, o nosso idealizador, o unigênito do Pai, qual é o ensino que ele passa? Vai para cima, arrebenta eles. É esse? Aí olha ele ensinando: vai e dá a capa também, dá a túnica, dá tudo. Aí ele continua. Ele diz assim: ó, faz outra coisa também. Sabe os que vos perseguem? Orai por eles. Esses dias eu me vi orando por um nível de perseguidor e de perseguição extremamente covarde e desleal. E na hora, rapaz, você acredita que Deus me encheu de compaixão e eu consegui orar por quem quer a minha destruição? E eu me lembro que na hora que eu orei, foi difícil orar. Foi difícil. Foi difícil, porque não pode ser vã palavra, né? Comecei a orar até aquilo se tornar um sentimento original, sabe?
Senhor, me ajuda aqui. Eu quero dizer que eu estou orando agora pela... E aí você quer botar uma língua, tem que falar um nome. E ali eu orando, rapaz, eu sei que Deus me deu graça. Eu consegui abençoar, consegui orar pedindo a salvação, a libertação. Deus começou a me mostrar que se eu também estava perdido e Ele me salvou, nenhuma coisa é impossível para Ele, que Deus também podia libertar e salvar. Aí meu coração foi entrando com compaixão. Aí comecei a orar bem, a raiva foi saindo. Porque é impossível sentir raiva de quem você ora. É impossível, é impossível. Camila, será mesmo? Você nem sabe porque nunca tentou. Tenta para você ver. É impossível sentir raiva de quem você está orando. O Espírito Santo começa a entrar com uma compaixão. Aí Ele foi me dando aquela compaixão. Aí eu fui orando por aquela pessoa, porque essa desgraça tem um nome, tem um endereço, tem uma vida. E eu falei, Senhor, Tu pode alcançar essa pessoa, essa vida, esse coração, essa mente. Porque Tu fez da minha vida, na minha casa, na minha família. Aí comecei a chorar, me deu um alívio, uma alegria, uma paz, que eu nunca pensei que orar por uma praga tão grande ia me dar uma bênção tão grande. Aí agora já não é mais praga, só estou falando isso para você entender o contexto. Já olho com outros olhos, já tenho compaixão, já tenho misericórdia, sabe, já quero o bem e não o mal. E ali comecei a chorar. Aí o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido uma palavra, e Ele disse assim: esse é o mesmo sentimento do qual eu falei, dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo. E por alguns segundos eu pude sentir qual era o sentimento que movia o ministério e a vida de Cristo aqui. E foi o melhor sentimento da minha vida. Foi o melhor sentimento da minha vida. Nunca mais eu esqueci daquele momento. Então esse é o discipulado do Senhor. E aí, olha Ele orientando seus discípulos. No mundo se prega, apaga. Tomou, levou. Mas Ele diz, entre vocês não vai ser assim. Vocês vão caminhar acima de todas as expectativas humanas. Ah, Senhor, e quantas vezes então será que devemos perdoar? 70 vezes 7. Não é só 7. O que Ele está dizendo, isso aqui é muito mais simbológico do que matemático. O que Ele está dizendo é todas as vezes quanto for necessário. Então, irmão, quando a gente ouve este evangelho, a gente tem vontade de desviar para outra instituição. A gente tem vontade de criar uma denominação que não precisa ser fiel a este evangelho. Só que o que a palavra deixa claro é que se ainda que um anjo de luz vier pregar outro evangelho, seja ele profano, mentiroso, anátema, porque o evangelho de Cristo é esse. A visão do discipulado e do cristianismo é tirados para fora da lógica do mundo, do sistema, dos homens. Bateu, tomou. Porque comigo é assim, se vier vai levar. Tu não é crente. Mas sabe o que é? É a multiplicação de um comportamento que se repete no nosso meio. É o aparato emocional tentando tirar a fé do lugar que ela tem que estar, dizendo, também não precisa disso, também não precisa de tanto. Só que o que o Senhor está dizendo é, vocês vão se relacionar comigo na mesma vertente que tem capacidade de se relacionar com o seu próximo. Então, se vocês dizem que me amam, mas não conseguem se relacionar com o seu próximo, se eles que vocês veem, vocês não conseguem amar, vocês estão se iludindo quando dizem que me amam, haja vista que nunca viram Deus. Então eu vou falar rasgado para ninguém ter dúvida. Se você não consegue desembaraçar, fazendo uso de misericórdia e de compaixão, nos relacionamentos que estão à sua volta, o Deus que você diz amar é uma ideia que você criou, não é a realidade. A realidade desse Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Amém. Esforce e redobra a tua atenção, porque quando a mensagem tem esse teor, o diabo trabalha na tua mente para tentar te tirar desse contexto. Você sabe por quê? Pular é uma maravilha, louvar e adorar também, mas o que muda a nossa vida é a decisão que a gente toma através do que a gente ouve. E todas as vezes que estamos diante de uma palavra que tende a nos fazer tomar uma decisão de vida, o sono começa a vir, a letargia começa a vir. Isso é um ambiente espiritual, você precisa quebrar resistências.
Então redobra a tua atenção e abre teu zoião, porque quando tu tá no feed, tu não tem sono. Então, como Jesus vai ensinar os seus discípulos sobre essa perspectiva de com vocês é diferente? Lembra da época que diziam, porque crente é tudo bobo? Quem lembra disso? Quem pegou essa época? Crente é tudo bobo. Não pegou não? Ou tá com essa cara de se fui velho, não me lembro. Nunca pegou não? Que os crentes achavam que podia fazer tudo. Pode, deixa, não precisa pagar não, é crente. Não sei que, não, ele não vai fazer barraco não. Não, ele não mata não, é pastor. Lembra? Pois eu vim dizer que está na hora de você voltar a dar um testemunho que contraria a perspectiva do mundo. É isso mesmo. Se te xingar, ele já tem que te xingar com o pensamento. Pode xingar ela, por quê? Porque ela não xinga de volta não. E não xinga mesmo. Eu me lembro de irmãs que quando tinha algum problema que tocava na honra de uma delas, alguém dizia assim, nós vamos te levar lá na casa da fulana para a acariação dos fatos. Ela dizia, eu não posso ir lá não, porque ela sabia que não ia controlar alguma origem da carne, né? Um tapa na cara, um jab de direita. E aí eu me lembro de ouvir irmãs dizendo assim, eu não posso ir não, porque eu sou crente. Como quem diz assim, eu tenho que me controlar, eu não quero me desviar, eu não quero dar mau testemunho. Eu cresci no meu período de conversão, adolescência e juventude, ouvindo homens e mulheres orando, dizendo assim, Senhor, se for para envergonhar o teu nome, me prepara e me leva, porque eu quero ser para a tua glória. E hoje a gente vê crentes em debate público, se escondendo atrás de algoritmos digitais, como se o céu não estivesse anotando cada obra, para pesar naquele grande dia na balança. Pois se tuas palavras têm peso, seja para ofender ou para elogiar alguém, imagine como elas serão pesadas na balança de Deus no grande dia. É por isso que Davi orava e cantava dizendo, Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. O que ele está dizendo? Me ajuda a vigiar com as minhas palavras. O que Salomão dizia, na multidão de palavras há tropeço, mas como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita a seu tempo. Crente vigia, crente não xinga, crente não faz confusão em grupo de WhatsApp, crente não cria dossiê de fofoca para desmascarar ninguém, crente não perde a pureza, crente preserva o temor, crente não xinga palavrão, crente não fala palavra torpe, crente não consegue fazer fofoca e ir para casa dormir em paz, crente não peca e continua pecando sem confessar pecado, crente não tem paz para pecar livremente, odiar deliberadamente. Se estás fazendo é porque te desviaste dando na igreja. Camila, mas eu tomo Santa Ceia. Judas também tomou. Está desviado. Estás pensando que os desviados estão apenas atrás dos últimos trio elétricos que ainda percorrem o carnaval? Não. Há mais esperança para quem ficou frio do que para quem está morno, julgando pensar que está quente. Que paz é essa para tanta maledicência, para tanto comentário ruim, para falar de tanta gente? Depois vai, come, vem para o culto, levanta a mão, adora. Fala mal, fala mal, fala mal. Depois vem aqui e adora a Deus, como se nada tivesse acontecido. Camila, isso tem nome? Tem, e é pior do que pecado. O que é pior do que pecado, Camila? Iniquidade. Este é o rei do pecado. Porque se é um pecado logo de cara, logo há discernimento de que houve erro. Mas a iniquidade faz você agir com um mau comportamento como se ele fosse natural. Então você não se destitui dele, porque ele já está intrínseco no que você chama de caráter, no que eu chamo de caráter. Então, você já se acostumou tanto a falar mal dos outros que você não se vê maledicente.
Você já acostumou a fazer tanta fofoca que você já não se sente mal quando fala mal de alguém. Mas nós, e isto inclui você, somos de um discipulado que a boca que louva a Deus não negligencia o cuidado na honra do testemunho de um irmão. Eu e você pertencemos a um discipulado que quando não importando o nível de difamação e calúnia que alguém promova contra você, você não usa as ferramentas do seu agressor, porque você nunca milita na mesma área que ele. E é por isso que há tanta perda de autoridade no nosso meio, porque estamos saindo da posição de príncipes, co-herdeiros com Cristo, para entrarmos numa visão imperialista, partidarista, horizontal e sistêmica, terrena. Mas aquele que milita na obra de Deus não se embaraça com os negócios desta terra, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Procura apresentar-te ao Senhor teu Deus. Orientação deste homem que era um perseguidor, mas que se transformou num apóstolo de Cristo. Ele vai dizer a um dos seus discípulos chamado Timóteo: procura apresentar-te ao Senhor teu Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Isso é autoridade. É entender que como eu sou visto na boca do outro, não muda a origem da minha língua. Sabe qual é a palavra que Deus me deu? Depois de estar com Ele ali um tempo em oração, com Ele e com o meu Senhor, ali em oração, Deus falou para mim: hoje ministre Atos 9. Por quê? Porque eu tenho uma palavra que é resposta para os corações. E Deus falando comigo, sabe qual Ele me disse que é a palavra? Eu vou atualizar as narrativas e restaurar a identidade. Eu vou atualizar as narrativas e restaurar a identidade. Eu vou falar de novo porque esta palavra não é título de mensagem, é uma mensagem profética. Assim diz o Senhor: eu vou atualizar as narrativas e restaurar a identidade. Entenda poeticamente o que eu vou dizer agora. O ouvido. Como é que eu vou te dizer isso? O que você ouve te afeta sim, por isso você tem que ter cuidado com os ambientes que você anda. Não, Camila, minha cabeça é meu guia. O ambiente tem um poder sobrenatural de te influenciar. Não se subestime, escute. Aquele que pensa está de pé, disse João. Aquele que pensa. Sabe o que ele está dizendo? Porque normalmente quem acha que está de pé, se tiver com orgulho de já achar tô de pé, já está prestes a cair. Então olha o que ele vai dizer. Aquele que pensa está de pé, olhe para que não caia. Camila, e como que nós nos livramos disso? O ambiente, o que você ouve. Me escute que eu estou lhe dando uma palavra didática. É uma palavra para sair daqui e não é ruminar com a mente não. É ruminar com decisão. Você tem coisa para fazer depois que esse culto acabar. Eu vou falar de novo. Você tem coisas para fazer depois que esse culto acabar. Propósitos para entregar, perdões para liberar. Você tem coisas para fazer depois que este culto acabar. Caminhe comigo mais um pouco. E aí dentro desse contexto, o ambiente, o que você ouve, entra dentro de você, sem que às vezes você consiga fazer uma pré-seleção consciente. Exemplo, quem já ouviu uma palavra que alguém falou brincando, mas não sabia que você tinha uma ferida na área que fez uso da brincadeira e aquilo machucou? Não precisa levantar a mão não, é geral, eu sei. Tipo assim, você viu que a pessoa nem falou por mal, pô, mexeu, cara, por que falou aquela besteira? Aquilo te derruba, sei lá, 2 semanas você fica ruminando aquela desgrama. Por que isso aconteceu? Porque ouvir é mais rápido do que a capacidade de selecionar. Por isso nem sempre eu posso selecionar o que eu ouço, porque meu ouvido não trava a língua das pessoas, ok?
Então, já que eu não posso selecionar com rapidez tudo que eu ouço, eu posso pré-selecionar o ambiente para onde eu vou. Eu posso pré-selecionar as pessoas com quem eu decido caminhar. Logo, meu grupo de amigos, minha empresa, meu trabalho vai sendo formado e adequado de acordo com a identidade que meu caráter, minha moralidade, meu entusiasmo, ok? Quem está acompanhando, entendendo, diga amém. Redobra a atenção. Então, não posso determinar o que os outros vão falar, mas posso me proteger nos ambientes que vou estar, que vou permanecer. Por que eu preciso tomar esse cuidado? Escute isso. Porque o ouvido é a boca pela qual a alma se alimenta. Eu vou fazer assim só para ter certeza que você está me ouvindo. E vou perguntar assim para você agora mesmo, para você nunca mais esquecer disso nessa noite. Eu vou perguntar assim para você, ó. Para a alma, o meu ouvido é... Você vai dizer, a boca. Então vamos lá? Para a alma, o meu ouvido é a... boca. Significa que sua alma e seu espírito será alimentado ou contaminado, nutrido ou envenenado a partir daquilo que você... Então nunca mais considere ouvido apenas audição. Saiba que a alma usa ele como boca para absorver e se alimentar do que pode nutrir, do que pode edificar, mas também do que pode envenenar. Se você assiste... Ai, gente, desculpa que eu estou muito magra. Se você assiste... Escute, agora falando sério. Se você assiste jornal, só sangue, só pauleira, é o dia inteiro aquele sofrimento. Mulher é morta com não sei quantas facadas, homem é destruído com não sei quantos tiros, o trem passou por cima de não sei que lá, o pai tá matando o filho, e o filho... É o dia inteiro isso, o dia inteiro isso, o dia inteiro isso. Aí tem hora que você tá com medo de sair de casa, você diz, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Não sabe? Televisão da tua casa sai sangue quando tá ligada. Aí daqui a pouco começa a ter crise de ansiedade, síndrome do pânico. Ai, é o diabo, irmão, não é diabo não. O diabo está de longe olhando, falando, mano, eu nem precisei chegar. Os canais que você escolheu fez o trabalho todo para mim. Os filmes que você escolheu ver chegaram aonde eu nem precisei entrar. Tem demônio nenhum. Foi seu dedo que escolheu. As rodas que você sente e que frequenta, as amigas escarnecedoras que você tem, que ri do movimento, ri da língua estranha. Você nunca entende porque nunca é batizado com o Espírito Santo com fogo. Porque não pode zoar lá fora o Espírito e achar que ele vai te encher aqui dentro. Não pode ficar passando meme, trafegando, zoando com língua estranha, profanando o que consideramos sagrado e depois tentar se relacionar com o sagrado com intimidade. Na incoerência Deus não trabalha. Tudo que você ouvir determinará para onde você levará a sua alma. Marcos capítulo de número 5, uma mulher que já estava hemorrágica, perdeu tudo que possuía e contudo nada aproveitava. Mesmo consultando os médicos, o texto diz que ela ia de mal a pior. Porém, ouvindo dizer que Jesus... Depois de muito ouvir os médicos, ela ouviu falar de Jesus. Depois de muito ouvir consultores de finança, ela ouviu falar de Jesus. Depois de ouvir muitos amigos, quem sabe, dizer que ela só tinha mais um ano de vida, ela ouviu falar de Jesus. Jesus está dizendo, eu não sei o quanto você temos sido contaminados com o que ouvimos, mas se hoje a gente ouvir falar de Jesus, Ele é a cura para tudo que entrou tentando nos contaminar e nos destruir, de viver uma vida que glorifica a Deus. O texto diz que ela, ouvindo falar de Jesus, saiu do meio, foi por entre a multidão, porque dizia consigo mesmo. Olha como é que ela alimentou a alma dela. Escute isso. Ela ouviu falar do médico, não teve nenhuma ideia. Ouvia conselho de amigo, não tinha nenhuma ideia. Estou aqui imaginando a vida dela.
Não aparecia nenhuma ideia, nenhuma criatividade. Eu vou falar bem rasgado. Participou de vários cursos, fez vários métodos, foi cobaia de vários tipos de biomedicina para saber o que poderia parar a hemorragia. Estou falando isso aqui só para tentar entender a vida de quem está atrás de uma cura. E resolveu? Não. Adiantou? Não. Mas uma vez só, ouviu falar de Jesus, ela teve uma ideia que nunca ninguém tinha tido. Jesus está dizendo, eu não preciso de anos para mudar os anos que foram utilizados para te dar uma doutrinação equivocada. Basta um dia, um nome, uma entrega verdadeira, e ela é o suficiente para remover todo o alicerce educacional e cultural, doutrinatório, que foi passado de maneira mundana e equivocada. Crê no Senhor Jesus, disse Paulo ao carcereiro, e será salvo tu e a tua casa. Quantos anos ele tinha de cárcere eu não sei, quantos anos ele foi carcereiro eu não sei. Eu sei que no dia que ele disse eu creio, Paulo disse hoje salvação chegou a esta casa. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu não sei quantos anos de faculdade bagunçou a mente do teu filho, eu não sei quantos anos de convivência com gente errada abalou a tua fé, mas Jesus está dizendo, se você emprestar a boca da alma para o Espírito falar, Jesus vai te curar, Ele vai te restaurar. E a sua identidade original, o que é isso, Camila? Quem você é de verdade, quem você tem que ser de verdade, qual propósito sua vida carrega de verdade. Estou falando de pagar conta, não estou falando de propósito de vida. Vai aparecer quando a boca da alma tiver na palavra de Cristo, a identidade vem. Você volta de onde tiver morrido. Lembra dele em Betânia? Lázaro. Eu tenho pra mim que já tinha tapuru, aqueles vermes comendo a pele dele. Rapaz, parece que eu vejo os tapuru falando, sai fora, não me chamou, vem pra fora. E Lázaro veio porque o Senhor o chamou pelo seu nome. O que é meu nome? O que é seu nome? A identidade que aponta para mim quem você é. Então, se eu te conheço, eu te chamo pelo teu. Jesus disse assim, minhas ovelhas conhecem a minha voz. O que isso significa? Eu vou trazer um exemplo aqui, ó. Maria está olhando para ele na ressurreição, João 19. Está olhando para ele na ressurreição e não conhece ele depois da ressurreição. Jesus ressuscitou. Ela está de frente para ele. Ela acha que ele é o jardineiro. Aí ela diz assim, Senhor, eu estou procurando o corpo do meu Senhor que sepultaram ali. O Senhor viu quem o levou porque o sepulcro estava? Aí ela está conversando com o homem que ressuscitou, o que ela está procurando. Só que o texto diz que ela olhava para ele e cuidava ser o jardineiro. Aí ela diz assim, se o Senhor viu quem levou, me diga quem levou que eu vou lá e vou buscar ele. Aí Jesus olha para ele e não fala nada. Eu costumo dizer que quando ele é bom, ele é maravilhoso. E quando ele quer ser terrível, ele é melhor ainda. Mano, aquela mulher tá chorando desde 3, 4 horas da manhã. E ele tá vendo tudo. Mas tá esperando ela reconhecer ele. Mas visualmente não é o suficiente para que ela lembre quem ele é. Porque o trauma de quem ele foi e do corpo cheio de hematoma, cheio de sangue, está aqui na hipófise dele ainda, sendo construído. Aí ela olha e está falando com ele. Olha que coisa interessante. Quem ela foi procurar achou ela. Não é a mensagem, mas eu vou liberar essa palavra porque Deus está aqui nela.
Se você continuar buscando, quem tem ouvidos ouça, o que você está buscando vai encontrar você. Camila, como é que isso funciona? Desse jeito que aconteceu com Maria, escuta. Aí Maria está ali e não conhece. Está de frente, depois lê João 20. Falei 19, é João 20. Ela está ali olhando, sei que se o senhor viu, está falando, e aqui ele. Mano, Jesus é demais. E ela, porque se você viu, eu vou levar, eu vou onde ele está, eu vou pegar, porque ele é meu mestre, Jesus. Ele não fala nada, olha o que o texto diz, que ela se vira e vai. Eu estou falando que esse homem ele não fala comigo, é sinal que não viu, não sei o que é. Ela vira, quando ela já está de costas, ou seja, quando ela já não está mais. Por isso que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A fé não pode estar naquilo que... Quando ela vira de costa, olha que legal. O texto vai dizer que Jesus disse assim: Maria! Tem um ponto de exclamação. Então ele exaltou, ele não só chamou, ele exclamou. Não foi assim, ó, Maria. Não. Talvez não tenha sido assim, desse jeito escandaloso meu, mas foi alguma coisa parecida com Maria. Como quem diz assim, sabe quando tu tá ligando ou tá falando com alguém? Fulano, garoto, sou eu. Tipo isso. Maria, olha o que o texto diz. Que ouvindo. Ai, mano do céu, eu não aguento. Ela viu e não linkou. Ela viu e não entendeu. Mas quando ele a chamou pelo seu nome, Deus te trouxe nesta noite para dizer: eu vou transformar a sua identidade e vou te chamar pelo seu nome. Quando ele diz Maria, rapaz, isso me arrepia. Como é que tu tá olhando alguém que tu ama e tu não conhece? Mas quando tu ouve, meu Deus, Maria, aí o texto diz, chamando-lhe, virando-se. Significa que ela não virou para dizer Rabone. Olha para mim aqui se você pode, porque não foi assim, ó. Rabone, suponha que Jesus é a mesa e que ela se afastou à distância de onde eu estou. Ela está conversando e não viu. Aí agora ele parou de falar e ela se virou para ir embora. Ela já está aqui de costas viradas, mas ele chama e diz Maria. Vai, diz Maria. Maria. Não foi isso aqui que aconteceu. Vou repetir. Não foi isso aqui que eu vou fazer agora que aconteceu. Ó, virou para ver. E aí vendo o que era. Mestre. Rabone. Não. Pode olhar em casa depois. Se quiser botar no telão aqui. O versículo em questão do capítulo 20, o que o texto vai dizer é: virando-se, gritou Rabone. O que aconteceu foi isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Primeiro ela ouviu. Quando ela ouviu, ela discerniu. Quando ela discerniu, antes de virar para ver, ela conheceu pela? Então ela não vira para dizer Rabone. De costas, virando-se ainda, ela já está gritando, dizendo Rabone. Mestre. Ela está ouvindo. O virar é só porque o som veio de lá. Aí Jesus vai dizer: minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Oh, você precisa conhecer o som da voz do teu Criador. Eu oro agora sobre esta palavra e declaro Efatá para os teus ouvidos espirituais. Efatá, abra-te toda surdez para as coisas do Espírito. Caia por terra na tua vida agora. Quem concorda, diga em nome de Jesus. E que os seus ouvidos e o seu discernimento, a partir desta noite,
Deus tem para a tua vida neste ano de 2026. Saulo, e eu começo a encerrar aqui. Ele vai dizer que, cercado por um forte resplendor de luz, ficou cego diante daquela visão. Só que ele não parou de ouvir. Quando Deus quer restaurar sua identidade, Ele vai precisar embaçar a maneira como você vê o mundo. Por quê? Porque senão você fica doutrinado por aquilo que você vê, e fé é o contrário disso. Então coisas que sempre deram certo começam a dar errado. Caminhos em que o plano parecia favorável agora começam a ficar desregrados. E você diz: o que está acontecendo? Só que Deus me trouxe nessa noite para responder com clareza questões da alma e do espírito. Por que tem coisa travada? Por que tem coisa que não flui? Por que parece que o propósito da minha vida se perdeu no caminho? Aonde está a paixão que eu tinha? Aonde está a motivação que eu tinha? Aonde está a alegria que eu tinha na caminhada? E Deus está dizendo: a sua visão de mundo deturpou seu discipulado, deturpou sua visão de fé. Você se tornou um controlador da própria vida. E infelizmente, quando isso acontece, pode ser o mais cabeção de inteligência emocional do mundo. Você é moldado pelo ambiente, pelas pessoas que você se cerca. Você molda, mas você também é moldado. Então, se você não tiver Deus como referência suprema para dizer que você é filho, para apontar o seu caminho, para demonstrar o seu destino, você se perde na caminhada. E mesmo que ainda esteja caminhando no caminho certo, se perde na motivação para continuar caminhando e para na beira do caminho, esperando que um profeta imponha a mão em você, esperando que alguém lhe dê algum sinal de se Deus ainda é contigo. Por quê? Porque você aprendeu a caminhar por vista, por sinais, por profetas, por mensagens, por guru, por revelação, por 1 minuto de TikTok, por 2 minutos de Reels. Visão, ambientes de muitas palavras com muitas vozes, confundiram sua identidade. Paulo nunca seguiu a igreja, perseguiu a igreja, porque era um homem mau. Mas ele fazia isso errado, mas acreditando que estava fazendo a coisa. É assim que pervertemos nossa identidade. Ninguém aqui pensa: eu vou ser um falido, porque quando eu crescer eu vou ser um falido. Não, você fale tentando fazer a coisa certa. Ninguém aqui pensa: eu vou casar, mas vou divorciar. Eu vou casar, mas não! Você casa pensando em fazer a coisa certa. Tá entendendo? E essas coisas que vão acontecendo vão moldando sua identidade. Então, quando nós estamos numa noite como essa, Deus traz respostas para dizer que não é o diabo que te colocou em queda livre. Só que Deus está dizendo: você não vai cair no chão não, você vai cair em si. Eu estou interferindo na sua visão de mundo para voltar a te alinhar na referência do que é eterno, na referência do que é cristocêntrico, na referência de qual é o meu propósito para a sua vida e para a sua caminhada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: tá esquisito, né? Fala para ele aí, diz: tá esquisito, né? O que tá esquisito, Camila? Coisas que antes funcionavam e agora não funcionam mais. Coisas que antes você sentia, agora você não sente mais. Deus está dizendo: é o diabo não, sou eu fazendo resplandecer uma luz que vai te deixar cego. Como assim, Camila? O dia que Paulo mais enxergou foi o dia que nada ele pôde ver. Encontrou Cristo. Escute, tudo que você vê há potencial em você para controlar. Me escute. Você vê essa Bíblia? Ela é minha, não é sua. Mas se eu deixar ela disponível aqui, você consegue levantar e, se quiser, pegá-la da minha mão? Logicamente, sim ou não? Sim ou não? A cadeira que você está sentado, se você quiser, você consegue levantá-la? Sim ou não? O altar que você vê, se você quiser, pode chegar-se aqui sem ajuda? Sim ou não? Sim ou não? Geralmente, guarde isso, geralmente tudo que você vê
você exerce algum poder para controlar. Agora você entende porque Deus não tem te permitido ver algumas coisas? Você entende porque Deus não tem te permitido ver nem mesmo algumas coisas que você tem orado pedindo? Porque Deus quer te mostrar nesse ano que o controle não é mais teu. E meu irmão, viver por aquilo que ouvimos é literalmente viver de fé. E eu vim te dizer que viver de fé não é romântico. Viver de fé é avassalador. Viver de fé vai te humilhar. Viver de fé vai te impedir de fazer uso de um direito. Eu estou falando de direito. Para ver a mão de Deus entrar onde você não quer mais meter a tua. Viver de fé é ficar vulnerável ao que vão dizer e não poder se defender, mesmo tendo argumento para se justificar. Viver de fé não é romântico. Viver de fé é ser xingado no meio da família e ter o argumento da defesa, mas escolher dar outra face para ver o que Deus vai fazer. Viver de fé é rejeitar o caminho mais fácil do suborno, da corrupção, da agiotagem, por acreditar que o Senhor proverá. Viver de fé não é romântico. Viver de fé não é púlpito, não é altar, não é ser pregador nem músico. Não, isso que você está olhando aqui agora não comunica fé, não. Isso daqui, meu irmão, comunica um cenário, comunica uma crença, um culto, uma liturgia. Viver de fé é o que você se dispõe a acreditar depois que as luzes apagam, depois que o pregador não está mais pregando. É conseguir ver se aquilo que você ouviu sustenta a tua alma na segunda, sustenta a tua alma na terça, sustenta a tua alma na quarta. Viver de fé é ouvir a palavra do domingo e não precisar de um guru na segunda. É levar aquela palavra na terça, na quarta, 2026, 2027. E quando as pessoas rirem e zombarem, é olhar para elas e dizer: tudo bem, mas é que eu creio. Viver de fé é acreditar num CNPJ que Deus te deu. E quando toda a economia diz fecha as portas, Deus usa profetas, vasos, palavra, como está usando agora, está dizendo: foi eu que te dei o CNPJ, então sustenta. Viver de fé é ser empresário que não finge manobra para promover auxílio. Viver de fé pode ser constrangedor às vezes, pode ser solitário às vezes. Eu preciso te falar a verdade. Viver de fé não é romântico. Camila, mas e os testemunhos que eu ouço? Sim, eles também são de quem vive de fé. E ninguém conta testemunhos igual quem vive de fé. Os melhores filmes são inspirados em quem viveu de fé. Os desfechos mais incríveis da vida real estão na vida de quem decidiu viver de fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Jesus disse a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por que ele disse isso? Porque ele sabe que a coisa mais difícil não é gerar recurso, não é criar família, é manter a nossa fé em tudo isso.
é confiar nele soberanamente. Paulo ficou 3 dias sem ver, sem beber e sem comer, mas não ficou nem um dia sem. Pelo contrário, o cara converteu ontem. Olha isso aqui. Hoje, não deu 24 horas. O Senhor, 3 dias, perdão. O Senhor visita Ananias, que já é crente há muito mais tempo que Paulo, e fala para ele: entra na casa de Judas, rua direita, num homem que é de Tarso. Vai lá, porque ele está orando. E ele viu que um homem chamado Ananias, olha isso, entrava na casa que ele está, colocava a mão na cabeça dele, e ele era cheio do Espírito Santo. Rapaz, com 3 dias esse cara está tendo revelação com o nome da pessoa. Deus também não é brincadeira não. Deus pega o maior perseguidor da igreja, vai na casa de um discípulo que é perseguido, e diz assim, ó: vai na casa desse homem e bota a mão nele. Em outras palavras, Deus está dizendo: porque eu já dei uma visão para ele, que o homem que vai lá é tu. É como se Deus dissesse assim: Ananias, obedece, porque eu dei já tudo para o perseguidor. Imagina Deus visitando o teu pior inimigo e dizendo: aonde você mora, seu nome. Foi o que Deus fez com Ananias. Quando eu falei de vida complicada, eu estou falando do que Deus fez com Ananias. Deus pega o maior perseguidor da igreja e dá para ele o nome do maior discípulo de Damasco. Porque para os maiores perseguidores, Deus sempre vai escolher os melhores discípulos. Os que perdoam como foram perdoados. Os que amam como foram amados. Ou você acredita que Deus tira a gente da morte para a vida, que Deus muda caráter, que Deus muda reputação, que Deus altera a personalidade de acordo com o caráter cristão, ou você não acredita na própria conversão. Porque se Deus fez contigo e era impossível, não é impossível fazer com outros. Ananias, vai lá. Aí Ananias vai agir como qualquer um de nós. Ananias vai dizer: mas Senhor, de muitos eu ouvi que ele é perseguidor, que ele tem carta para levar preso. Aí Deus vai ouvir Ananias falar e vai responder dizendo assim: vai, porque este é para... Se você está entendendo a mensagem, quem foi que disse vai porque este é para mim? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Então presta atenção. Olha o que o homem, olha o que Ananias está dizendo. Ele é perseguidor. Ele tem carta de autorização para levar teus servos presos. Agora responda com inteligência. Tudo isso que Ananias está falando para o Senhor é verdade ou mentira? Vamos lá, você que leu o texto comigo, reproduz aí, é verdade ou mentira? É verdade ou mentira, igreja? Então tudo que ele está falando que depõe contra Saulo é verdade, amém? Amém? Veja, como mesmo assim, nada disso muda quem Saulo é para Deus. Deus está dizendo na maneira mais gentil, soberana e educada. Olha o que Deus está dizendo assim. Deus está deixando ele falar, por quê? Porque é verdade. Perseguidor, é verdade. Sanguinário, é verdade. Tem o sangue de Estevão na mão, é verdade. Como é que Deus escolhe um cara desse? Aí eu tenho que voltar no início, aonde eu te falei que o discipulado dessa igreja era do evangelho original, que é qual? Orai pelos que vos, amai os que vos odeiam. Paulo está nessa categoria de perseguidor, sim ou não? Então você acha que a igreja está orando por Paulo como? Eu vou falar rasgado, irmão. A igreja da atualidade, vou dizer na sua minoria, eu quero crer assim. Eu imagino essa igreja orando, cheio de sentimento e não de propósito, dizendo assim: Deus. E como é que você sabe disso, Camila? Porque eu vejo como nós oramos pelos nossos inimigos nos dias atuais. Mata, fere, vai lá e dá de espada, porque tu é poderoso. E a gente fica exaltando o poder de Deus para matar, fica exaltando o poder de Deus para vingar, fica exaltando o poder de Deus para destruir. Sabe por quê? Porque acreditamos que Deus mede na mesma balança de nossa justiça.
Só que a igreja primitiva não orava, Deus mata, porque eles não aprenderam assim. Eles podiam até orar, Deus faz justiça, mas nunca Deus mata, porque eles ouviram do pastor da igreja, do mentor da igreja, do dono da igreja. Eles ouviam ele dizer: amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Então Camila, eu tenho uma ideia de uma igreja que orava dizendo: ah, Senhor, tu fez comigo, tu pode fazer com os descrentes, tu fez comigo, tu pode fazer com os desviados, tu fez comigo, tu pode fazer com os assassinos, tu fez com Maria algo impossível e disseste pela boca de Gabriel, porque para Deus nada é impossível. Salva, cura, liberta, restaura Jerusalém, restaura Jerusalém, restaura o teu povo, chama pelo nome. É assim que eu vejo a igreja primitiva orando. Então Deus vê um perseguidor, e tem uma igreja orando por quem persegue, e tem uma igreja amando quem a odeia. Aí, meu irmão, quando ele vai entrar em Damasco para arrebentar com os crentes que tinham lá, um forte resplendor de luz do céu cerca, e ele diz: quem és, Senhor? E a luz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele se converte naquela hora. Depois você lê Atos 9 em casa. Agora ele está nessa casa, com 3 dias de oração, o homem está tendo visão e revelação. Você não precisa de mais seminário, você precisa de mais intimidade. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer seminário. Só que não é o plano de leitura de Gênesis e Apocalipse que vai tornar você mais íntimo de Deus. É ter uma conversão verdadeira. Ele ainda nem conhece a teologia da igreja cristã, mas já está tendo revelação. Vai, Ananias. Mas Senhor, ele é perseguidor. Mas Senhor, e Deus ouve. Mas depois Deus diz: vai, porque ele é para... E eu fecho aqui na sua identidade, na minha identidade. Deus está dizendo: se você emprestar o ouvido para tudo que andam dizendo de quem você é, você não vai ter força para ser quem eu te fiz ser. Por quê, Senhor? Porque emprestar a boca, o ouvido, é porque eu falei tanto que era boca, né? Emprestar o ouvido para fofoca, para calúnia, para debates teológicos que só levantam questões vãs entre nós. Seu algoritmo está te deixando noiado. Tem hora que tu é presbiteriano, tem hora que tu é assembleiano, tem hora que tu é... se envolvendo em questões que não fazem diferença nenhuma para a sua salvação, para a vocação do seu chamado. Estou falando com um crente agora. Daqui a pouco você já não consegue mais ouvir e receber a palavra, porque você quer criar um filtro mais grosso do que deveria. Não tem mais humildade, mais compaixão na audição do Evangelho de Cristo. Se não for hype, se não for top, se não for mestre, não presta para você. Três dias esse homem estava mais convertido do que gente que tem carteirinha de 30 anos de membro de igreja. Por quê? Porque ele acreditou de verdade. Olhe para mim, irmão, se você não tiver condições de se submeter ao discipulado original de Cristo, você está perdendo o teu tempo, ainda que você esteja na igreja. Meu conselho para você é: vá viver no mundo. Não espere o inferno chegar. Comece a queimar agora. Vai viver tua vida, tua carne, teu jeito, teus ideais. Vai ver, estava faltando alguém para poder falar isso para você rasgado. Aqui não tem arma, não tem imposição. E Deus também não quer que você fique aqui por medo, mas por relação, por intimidade. Se é para viver direito, irmão, entra com tudo, fala para Deus: Senhor, eu estou com dificuldade nessa área, eu estou pecando.
Ó Senhor, eu estou com dificuldade na pornografia, não estou conseguindo. A palavra de Deus diz que o justo cai 7 vezes, mas de todas o Senhor o levanta. Agora para pensar 2 minutos. Que raio de justo é esse que cai 7 vezes? Que 7 na Bíblia é perfeição. O que significa? Cai sem parar. Parou para pensar não? Vou te falar então. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: ele não é justo porque cai, mas porque ele nunca desiste de... Desistiu, não quer mais levantar, vai-se embora. Porque se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus hoje, você vai endurecer teu coração. Quando você não toma decisão no ambiente da palavra, você cria cauterização. Então o ambiente da salvação vira um lugar da sua perdição. É melhor estar lá fora. Por isso a Bíblia diz: quiseras fosse frio. Porque aí quando ele visse o quente, ele ia perceber. Mas quando você fica morno, o discernimento vai embora, a cauterização entra na mente e tu fica desviado na igreja. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: está ouvindo a voz de Deus? Não endureça o coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Camila, como é que eu faço isso? Irmão, ser crente não é garantia que você não vai errar, mas é a certeza de que por amor a Deus você vai tentar acertar sempre. Vai se levantar, vai reagir. Se pecou, vai confessar. Se errou, vai se recompor. Hoje a porta da salvação está aberta diante de nós. Paulo, com 3 dias, estava tendo visões e revelações. Mas e tudo que ele fez, Camila? E quem ele era? Deus está dizendo: não me interessa saber quem é ele para vocês. Eu vim aqui te falar quem é ele para mim. Deus resolve a identidade de Paulo com 3 dias. Eu vim profetizar que você não precisa de 3 anos. Eu vou declarar em nome de Jesus que em poucos dias você resolverá questões antigas da sua alma. Quem recebe essa palavra, libera uma palavra em concordância com ela agora. Eu posso ouvir um amém? Eu estou sentindo graça de Deus aqui para profetizar. É a primeira vez que eu te peço isso nessa noite. Pega a mão desse vizinho aí com autoridade, mas pega mesmo. Pega mesmo, não pede licença não. Pega na mão dele, pega na mão dela e diga para ele ou para ela: vai resolver. Grita para ele e diz: vai resolver em poucos dias. 2026 é ano de Deus resolver em poucos dias questões antigas. Oh, posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um graças a Deus? Você não precisa de mais dinheiro. Ah, Camila, eu preciso sim. O que eu quero dizer é que isso não é prioridade. Se você resolver a tua identidade, o dinheiro te acha. Por que não achou ainda, Camila? Porque você que fica procurando ele. Aonde dizem que tem, você vai. Porque você não tem propósito, você não sabe quem você é. Não sabe pelo que você trabalha, não sabe pelo que você vive. Você quer resolver tudo. Deus está dizendo: resolve você que tudo se resolve. Fala comigo: minha mente precisa de resolução. Tira a mão da cabeça, só para tu não esquecer. Resolve você. Primeira coisa que eu vou te aconselhar: resolve se você é um crente salvo ou um homem perdido tentando encontrar o caminho. Primeira coisa que você tem que resolver. Não, Camila, eu sou meia boca, então você é perdido. Perdido. Camila, dá para resolver isso? Dá. Dá. Quando você resolve: tô perdido, você vai ter origem de onde você está. Em que eu tô perdido? Aonde eu tô perdido? Por que eu tô perdido? Não sei. Tô perdido. O GPS vai calcular a rota. Como é que o GPS calcula a rota para onde eu quero ir? Sempre partindo do princípio de onde eu estou. Só que você tem que definir. Tá perdido? Paulo tinha definido, mas agora eu me achei. Para você que está resolvido, você é a Ananias. Olha para mim. Camila, sou salvo, sou crente, estou nessa luta. Caio 7 vezes, levanto. Falo besteira, me conserto.
Tenho que ficar brigando com o sentimento da culpa e da acusação, porque não sou crente como eu deveria ser, mas eu sinto que tenho potencial para ser. Camila, hoje meu problema não é demônio, meu problema sou eu. Porque os demônios, quando eu repreendo, eles saem. O problema é que eu me repreendo e continuo. Você já entendeu? Maturidade da fé, tu já está em outro nível. Tô ligada na tua. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Salvo. Então quem é você nessa noite? Escuta. Você é Ananias. Olha para mim. Deus vai te usar para atualizar a narrativa dos perdidos. Na tua mão está a salvação. Na tua mão está a mensagem da libertação. Na tua mão está a cura que vai jogar por terra as escamas que atrapalham a vista dos Saulos deste mundo. Levante a mão se você é Ananias. Está com a igreja o poder de convocação, de envio, de habilitação, para que chamados e ministérios como o de Saulo ganhem peso, ganhem forma, ganhem vida, ganhem força e ganhem cor. Sabe o que é melhor do que ter poder? Ter poder para empoderar quem não tinha nenhum. Irmão, você sabe quem é mais poderoso? Poderoso não é quem pode, poderoso é quem empodera. Se você tem poder, você recebeu de alguém. Se você empodera, é porque tem uma fonte em você. No contexto aqui, a grosso modo, Ananias é essa pessoa em Deus. Aí ele vai lá, estava cheio de medo, entra na casa do Saulo, que é do Judas, né? A casa que Saulo tá. Imagina, rapaz, entrar na casa do... Ai, Ananias conhece a história toda, irmão. Imagina, e ver um homem chamado Saulo que mora na casa de um homem chamado Judas. Ai, não quero ir lá não, Senhor. Vai, porque este é para mim. Deus está dizendo para crente aqui, ó: vou colocar teu ministério em outro nível quando você parar de só querer trabalhar com quem é para você e começar a querer trabalhar com quem é para mim. Quando você entender que tua emoção e tuas afinidades não regem a batuta do meu reino. Deus está falando comigo que vai te colocar em roda, vai te colocar no meio de gente que você diz: Deus me livre de trabalhar com ele. Deus está dizendo: vou te botar para trabalhar com ele. E quando alguém perguntar como foi, você vai ter testemunhar dizendo: quem me dera trabalhar com ele mais tempo. Quem me dera. Deus vai atualizar as narrativas. Porque não importa quem somos na boca dos outros, quando sabemos quem somos na boca de Deus. Se você não gravou nada do que eu preguei até agora, eu vou repetir essa frase mais uma vez. Não importa quem somos na boca dos outros, quando sabemos quem somos na boca de Deus. Eu vou repetir a terceira vez. Não importa quem somos na boca dos outros, quando temos certeza de quem somos na boca de Deus. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: tu és escolhido, és escolhida. Ananias entra na casa do Saulo e diz: rapaz, eu nunca vi um homem tão maleável como Ananias. Primeiro ele diz: Senhor, de muitos ouvi, como quem diz: Jesus, tem certeza? Eu tenho, vai. Não queria nem ir, mas agora ele entra. Depois você vem em casa, parece que eu vejo ele entrando devagarinho. Olha como é que ele diz: irmão Saulo, já está chamando o homem de irmão. Como quem diz assim, ó: tu é dos nossos agora. Irmão Saulo, o Senhor que apareceu para ti, me visitou, me mandou vir aqui. Ananias bota a mão nele, ora por ele, e o texto diz que ele é cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! 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 Com 3 dias o homem tem visão, tem revelação e ainda é cheio do Espírito Santo.
tua mão nele. Sabe por quê? Não importa quem somos na boca dos outros, quando já sabemos quem somos na boca de Deus. Está na hora de você dar seu ouvido para o que Deus diz e não para o que os parentes falaram. Está na hora de você dar teu ouvido para o que Deus diz. O que Deus falou sobre esse ano? A maioria aqui não sabe. Por que não sabe? Não é porque Deus não quer contar, é porque todo mundo tem um tempo do teu ouvido que Deus não tem. A gente conversa 1 hora com alguém e não consegue orar 15 minutos falando com Deus. Depois não entende por que está desmotivado. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: me dá teu ouvido que eu vou atualizar as narrativas sobre você. Ah, Senhor, mas é que eu fiz mesmo o que estão falando. Ah, Senhor, mas é que eu sou mesmo o que estão dizendo. Vou atualizar as narrativas. Porque depois que eu revelar para você meu propósito na tua vida, tu vai ver que nunca mais tu vai ter passado a partir de hoje. Só vai ter testemunho. Acabou. Acabou. Não vai ser mais sobre quem você foi. Agora será sobre quem você será. Quem você se tornou. Quem está entendendo, diga amém. Cadê Esther? Está aí? Vem chegando, Esther, por favor. Sentado. Bota a mão no coração. Feche os olhos, curva a cabeça. Tente ativar a sua fé. Tente não olhar para nada. Tente não abrir o olho. A síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, dopamina sendo liberada o tempo todo na rede social, WhatsApp, telefone, está tirando seu poder de concentração. Então, o que eu estou fazendo agora é um exercício. Tente fechar o olho e ficar alguns segundos de olho fechado. Tente fazer isso. Camille, se eu não conseguir, se você não conseguir, fica cada vez mais provado a sua necessidade de se aproximar do Senhor. De ver como o mundo tem ganhado na disputa do seu coração. De ver como os seus olhos querem manter controle sobre tudo e todos. Faça esse exercício. Eu estou te dando uma chance num ambiente favorável. Este ambiente está cooperando com esse exercício. Feche os olhos e tente trazer Deus em sua mente agora. E se coloque diante dele agora, como pessoa. Fale com Deus agora. Senhor, eu estou aqui nessa noite diante de Ti. Estou tentando ajudar você em oração. Estou aqui, Senhor, e eu preciso estar diante de Ti. Recebe a minha vida, meu coração. Aqui é onde eu estou nessa cadeira. Não sei se você está na frente, no meio ou atrás, mas Deus vai chegar aí aonde você está pela misericórdia, bondade e compaixão dEle. Chame Ele em nome de Jesus. Diga assim, ó: Deus, em nome de Jesus. Diga aí na sua mente: Pai, em nome de Jesus. Invoque a pessoa do Espírito Santo aí agora, de olhos fechados. Invoque a pessoa do Espírito Santo. Chama ele pelo nome. Diga: Espírito Santo, eu me coloco agora diante do Senhor. Faz essa palavra entrar na minha mente. Que eu saia daqui nessa noite com mudança de atitude. Eu estou cansado de não conseguir. Exausto de tentar e não ter sucesso na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Eu não sei se é a área, mas se for, fala aí para ele agora. Fala agora para ele, de olhos fechados. Subordine a sua alma agora somente à audição. Somente à audição. Senhor, toma minha mente, me ajuda a me concentrar. Perdoa os meus pecados. Repreende os espíritos malignos que trabalham na minha mente para tentar me atrapalhar. Senhor, agora mesmo em oração eu estou com dificuldade de fechar o olho. Fala a verdade para Ele. Porque eu me habituei a ter o controle de tudo. Por isso às vezes quero ouvir Tua voz, mas não consigo. Mas nesta noite eu te clamo por reparação. Eu te clamo por resgate de identidade. Eu te clamo por um discipulado original do Teu Evangelho. Toda palavra torpe, toda palavra embaraçada,
todo alimento que eu comi que estava envenenado, seja na rede social, seja em algum ambiente que eu sentei e que manipulou minha mente e que contaminou o meu caráter e que fez alguma coisa que não deveria ter feito na minha audição, no meu discernimento, eu coloco diante de ti nesta noite e te peço, limpa, lava. Eu quero te pedir, mesmo já sendo crente, uma conversão genuína, como foi a do apóstolo Paulo. Se eu estiver caído, eu peço ao Senhor, se eu estiver caída, me confronta, me levanta, me anima, me levanta apesar de mim mesmo, usa-me, restaura-me. Senhor, eu estou aqui nessa noite porque a minha comunhão contigo é mais importante do que tudo ao meu redor, porque eu tenho consciência que sem ti eu não sou nada. Oh meu Deus, fecha os olhos, fecha os olhos. Fale com ele, tente ficar com os olhos fechados. Eu sou da época que culto não se assistia com o olho aberto. Você e Deus aí agora. Peça para ele, Senhor, conta para mim quem eu sou para ti. Restaura as tuas palavras e o meu entendimento sobre elas. Ore, ore, ore mais um pouco. Vamos, ore mais um pouco. Se esforce, a sua carne não quer orar, mas você precisa orar. Ore, 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 ore. Ore. Ore, 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 ore. Ore enquanto Deus tira a cera carnal das nossas orelhas. Ore enquanto o Espírito Santo visita os nossos ouvidos. Ore enquanto o Espírito Santo limpa o nascedouro das nossas emoções e do nosso coração. Feche os olhos, ore, ore. Insista em oração. Guerreie contra a sua carne. Lute contra o cansaço. Lute, lute, lute. Organize seus pensamentos. Se esforce em oração. Bem suave. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Mais lentamente, mais lentamente. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Agora eu vou buscar, Esté, bem lentamente. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Porque quando eu busco, olha isso, gente. Te revelas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu quero que você continue em oração comigo agora mesmo. Fale para ele, eu não quero mais ser metade. Eu não quero ser uma metade tua e outra da minha família, uma metade tua e outra do meu emprego. Não, eu quero ser teu por inteiro. E então tudo que levar meu nome pertence ao Senhor. Meu marido, minha casa, meus negócios, minha família. Eu estou cansado de me dividir. Deus está me falando, você está cansado de se dividir. Você não consegue romper porque está se dividindo.
Mas hoje o Senhor está dizendo: se você orar um pouco mais, quem sabe se você sair de 5 minutos para 10, quem sabe se você sair de 10 para 15, quem sabe se você sair de 15 minutos para 20 e começar a estreitar um relacionamento mais intenso com Deus, ao ponto que você tenha que botar um alarme no celular, ao ponto de que você se lembre de que não pode passar um dia sem ler um capítulo da Bíblia. Peça ao Senhor uma conversão genuína. Sim, eu estou falando com crentes. Ore, 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 ore. Peça ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, 2026 é o ano, eu não posso mais andar como andei. Atualiza as narrativas da minha vida. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Encerre a oração dizendo: em nome de Jesus. Diga amém. Levante sua cabeça. Aleluia. Sabe qual é o sentimento que eu tô? É muito raro isso, mas eu tô sentindo isso desde o início do culto, e agora no final da palavra Deus está me trazendo de volta o mesmo sentimento. Sabe assim, culto da virada, quando a gente se arruma e vem virar na igreja? Vocês viram na igreja? Alguém aqui vira na igreja? Em oração, ou até em casa, que tem um sentimento de virada. Parece que assim, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Eu tô com esse sentimento aqui. Mas não é dia 31 de dezembro. Mas o Espírito está falando para mim: teu ano está virando agora. Teu ano está virando. Alguém para celebrar? Quando tem virada na minha igreja, sabe como é que eu faço? Eu levanto e dou glória nas horas dos fogos. Se está virando, dá um salto dessa cadeira e creia que este ano é ano de conversão absoluta, é ano de transformação, é ano de identidade, maternidade, filiação. E quem é pentecostal reage dizendo: aleluia! Isso aqui é loucura, tá? Para quem não crê é loucura. Para quem crê, tá autorizado. Sai do lugar, abraça alguém e diz assim para essa pessoa: feliz ano novo. Pode fazer festa com virada. Abraça alguém e diz: feliz ano novo. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Virou! 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 Quando eu oro, tu te revelas a mim. Feliz ano novo! Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar.
crente. Tem alguma coisa nova, pastor? Como foi até hoje, não continuará sendo. Como foi até hoje, não continuará sendo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Eis que faço nova, 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 nova todas as coisas, todas as coisas. Vem novidade aí, vem novidade aí. Catuca um crente e fala pra ele: vem novidade aí. Tem novidade, tem novidade, 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 novidade. Meu Deus. Vem novidade, novidade, novidade. Há uma unção de novidade. Há um fôlego novo. Deus vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos, experimente, olhos fechados, experimente. Experimente na alma e não nos olhos. Experimente por dentro e não por fora. Feche os olhos, experimente. Experimente, experimente. Faça a prova. Fale ao Espírito: Senhor, se tu estás aqui mesmo, toca em mim de dentro para fora. Você que ainda não sentiu, fala para ele: Senhor, eu ainda não senti. Toca aqui, por favor, faz alguma coisa aqui dentro de mim. Em nome de Jesus, Deus, faça. Em nome de Jesus, Pai, faça. Preenche todas as áreas vazias. Retira esse núcleo de distração de dentro dela, de dentro dele. Tira, tira essa dificuldade de compreensão. Tira, 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 tira. Sopra, Espírito, leveza, leveza. Vai sair melhor do que entrou. Aos enfermos eu declaro agora cura. Caia por terra agora toda dor nos ossos. Diabetes, eu te repreendo em nome de Jesus. Deixa ela agora, deixa ele. Sai! Agora mesmo. Sai! Do corpo dela agora em nome de Jesus. Células cancerígenas, eu exponho e denuncio vocês agora em luz. Denunciamos que vocês sejam consumidas agora pelo poder da palavra de Deus. E que todo laudo médico atualize as narrativas. Refaça os exames. Refaça os exames depois desta noite. Sejam aniquiladas, neutralizadas, vencidas e sem força todas as células que produzem anomalia. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Noite de cura nós declaramos. Remédios que já vêm sendo tomados e ingeridos há anos. Todos os remédios que tomam e que o corpo já nem consegue mais ter a captação do tratamento deles. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti. Se você sabe o nome dos medicamentos, exponha agora em oração.
Exponha agora em oração. Deus está visitando. Elimina do corpo dele e do corpo dela toda reação, todo veneno, toda sequela. Em nome de Jesus. Livra ele, livra ela, seja físico ou emocional, seja neurológico, seja psicossomático ou espiritual. Livra ele, livra ela agora, Pai, por favor, em nome de Jesus.